Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pedimos que curtem, comentem, compartilhem, estejam conosco nas segundas-feiras às 20 horas do nosso Evangelho no Lar, no nosso Evangelho presencial em nossa casa às 19h30 todas as terças-feiras e também na nossa irradiação às 20h30 todas as terças-feiras de forma online e a nossa reforma íntima das 15 às 17 horas todos os sábados. Seguem o nosso contato, aqueles que querem assistir de forma presencial em nossa casa, aqueles que querem mandar mensagem com alguma pergunta, alguma dúvida, e também o QR Code da nossa conta para aqueles que querem auxiliar o nosso canal, auxiliar a nossa casa, contribuindo financeiramente. Toda ajuda é muito preciosa e ajuda bastante. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Mestre querido, pedimos que através dos nossos benfeitores possam nos auxiliar nessa atividade. Pedimos também o auxílio dos benfeitores do Centro Espírita Ceareiros do Bem para a realização desse nosso trabalho, que possa nos auxiliar. Convidamos também para estar conosco todos os nossos irmãos que nos ouvem, aqueles irmãos que estão ligados através da psicosfera desses lares no plano espiritual, para conosco também estarem realizando esse evangelho em seu próprio benefício. Agradecemos, Pai, pela oportunidade da realização do evangelho em nosso lar. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 34, a galinha afetuosa. Gentil galinha, cheia de instintos maternais, encontrou um ovo de regular tamanho e espalmou as asas sobre ele, aquecendo-o carinhosamente. De quando em quando beijava-o, enternecida. Se saía a buscar alimento, voltava apressada para que lhe não faltasse calor vitalizante. E pensava, garbosa, será meu pintainho, será meu filho. Em formosa manhã de céu claro, notou que o filhotinho nascia robusto. Criou-o com todos os cuidados. No entanto, em dourado crepúsculo de verão, viu-o fugir pelas águas de um lago, sobre as quais deslizava contente. Chamou-o como louca, mas não obteve resposta. O bichinho era um pato arisco e fujão. A galinha, desalentada por haver chocado um ovo que lhe não pertencia à família, voltou muito triste ao velho poleiro. Todavia, decorrido algum tempo e encontrando outro ovo, repetiu a experiência. Nova criaturinha frágil veio à luz. Protegeu-a com ternura, dedicou-se ao filho com todas as forças, mas em breve reparou que não era um pintainho, qual fora ela mesma na infância. Tratava-se de um corvo esperto que a deixou em doloroso abatimento, voando em pleno céu para juntar-se aos escuros bandos de aves iguais a ele. A desventurada mãe sofreu muitíssimo. Entretanto, embora resolvida a viver só, foi surpreendida certo dia por outro ovo, dedicada feição. Recapitulou as esperanças maternas e chocou-o. Dentro em pouco, o filhote surgia. A galinha afagou-o feliz, mas com o transcurso de algumas semanas, observou que o filho já crescido perseguia ratos às sombras. Durante o dia, dava mostras de perturbado e cego. No entanto, em se fazendo a treva, exibia olhos coruscantes que a amedrontavam. Em noite mais escura, fugiu para uma torre muito alta e não mais voltou. Era uma coruja nova, sedenta de aventuras. A abnegada mãe chorou amargamente.
Porém, encontrou outro ovo, buscou ampará-lo, aninhou-se, aqueceu-o, e, findo 30 dias, veio à luz corpulento filhote. A galinha ajudou-o como pôde, mas em breve o filho revelou crescido descomunal. Passou a mirá-la de alto a baixo, fez-se superior e desconheceu-a. Era um pavãozinho orgulhoso que chegou mesmo a maltratá-la. A carinhosa ave, dessa vez, desesperou em definitivo, saiu do galinheiro gritando e dispunha-se a cair nas águas do rio próximo, em sinal de protesto contra o destino, quando grande galinha mais velha a abordou, curiosa a indagar dos motivos que a segregavam em tamanha dor. A mísera respondeu, historiando o próprio caso. A irmã experiente estampou no olhar linda expressão de complacência e considerou, cacarejando: Que é isso, amiga? Não desespere, a obra do mundo é de Deus, nosso Pai. Há ovos de gansos, perus, marrecos, andorinhas e até de sapos e serpentes, tanto quanto existem nossos próprios ovos. Continue chocando e ajudando em nome do poder criador. Entretanto, não se prenda aos resultados do serviço que pertence a ele e não a nós. Mesmo porque a escada para o céu é infinita e os degraus são diferentes. Não podemos obrigar os nossos a serem iguais a nós, mas é possível auxiliar a todos, de acordo com as nossas possibilidades. Entendeu? A galinha sofredora aceitou o argumento, resignou-se e voltou, mais calma, ao grande parque alvícola a que se filiava. O caminho humano estende-se repleto de dramas iguais a este. Temos filhos, irmãos e parentes diversos. De modo algum se filiam com as nossas tendências e sentimentos. Trazem consigo inibições e particularidades de outras vidas que não podemos eliminar de pronto. Estimaríamos que nos dessem compreensão e carinho, mas permanecem imantados a outras pessoas e situações com as quais assumiram inadiáveis compromissos. De outras vezes, respiram noutros climas evolutivos. Não nos aflijamos, porém. A cada criatura pertence a claridade ou a sombra, a alegria ou a tristeza do degrau em que se colocou. Amemos sem o egoísmo da posse e sem qualquer propósito de recompensa, convencidos de que Deus fará o resto. Essa lição, A Galinha Afetuosa, é uma lição muito bonita que nos mostra a abnegação materna. Esse sentimento instintivo que nós temos de nos afinarmos a essa cocriação com Deus, de querer fazer com que os nossos filhos sejam protegidos, amados, amparados sempre. Essa galinha afetuosa, ela era uma galinha gentil e cheia de instintos maternais, e ela tinha um sonho, um objetivo, que era tornar-se mãe. Então, por diversas vezes, ela chocou diversos ovos, mas todos os ovos que ela chocou, nenhum a pertencia. Nenhum era um ovo de galinha. E toda vez que ela achava que ia nascer um pintinho, nascia ali um outro animal de uma outra espécie
que também era gerado através dos ovos. E chega um momento, então, que ela se desespera, porque todos os filhos que ela havia chocado, nenhum a aceitou como mãe, nenhum a reconheceu como mãe. E ela, desalentada, então, encontra uma outra galinha mais experiente que ela, que a auxilia, dizendo que existem ovos de diversos tamanhos, existem ovos de diversas espécies, e que nem todos eles são de galinha, mostrando para ela que o mais importante era o ato de chocar os ovos, o ato de, com o instinto maternal que ela tinha, fazer aquilo que ela tinha condições de fazer, que era dar a oportunidade daqueles animais nascerem, independentes de eles a reconhecerem como mãe ou não. Ela fala que o poder do Criador, entretanto, não se prende aos resultados do serviço, que pertencem a Ele, não a nós mesmos, porque a escada para o céu é infinita e os degraus são diferentes. Não podemos obrigar os outros a serem iguais a nós, mas é possível auxiliar a todos de acordo com as nossas possibilidades. Entendeu? É uma pergunta para nós. Nós entendemos? Aqui, Ney Lúcio nos faz refletir sobre este nosso propósito, esse nosso trabalho de auxílio, que é possível nós auxiliarmos a todos indistintamente, independente se eles são parecidos a nós ou não, independente do estágio evolutivo em que eles se encontrem, independente dos seus gostos, das suas tendências, independente aqui para nós da nacionalidade, da crença religiosa, da nossa cultura, daquilo que a gente coloca como obstáculos entre nós e os nossos irmãos. E ele diz que é possível auxiliar a todos. Aí ele coloca que a galinha sofredora aceitou o argumento, resignou-se e voltou mais calma ao grande parque avícola a que se filiava. E aí ele nos faz refletir sobre o que essa lição representa para nós. O caminho humano estende-se repleto de dramas iguais a esses. Temos filhos, irmãos e parentes diversos, que de modo algum se afinam às nossas tendências e sentimentos, trazem consigo inibições e particularidades de outras vidas que não podemos eliminar de pronto. Então, não é porque nós temos laços sanguíneos, nós somos todos iguais. Pelo contrário, às vezes os laços que nos unem não são os laços de afinidade. Afinidade é eu pensar, sentir, agir parecido, de acordo. Muitas vezes, na nossa família mesmo, a gente olha e não vê ninguém que seja afim a nós. Pode até ser que em alguns pontos são, mas no modo geral não são. Por exemplo, eu me afino com a religião espírita, mas pode ser que na minha família eu seja a única que me afine com essa religião. Pode ser que exista outros da minha família que até seja simpatizante, mas o nível de compreensão é diferente do meu. E a gente pode estender isso em todas as áreas das nossas vidas. Nossos familiares, a grande maioria, não são constituídos de laços de afinidade, mas laços de necessidade. Eles estão junto a nós para nós adquirirmos essa, muitas vezes, paciência, resignação, adquirirmos perdão, entre outras virtudes. Mas todos os nossos familiares
juntos a nós, todos os nossos irmãos que estão conosco nessa caminhada evolutiva, nós necessitamos deles de alguma forma, e eles da gente, porque um olhando o outro, um observando o outro, um auxilia o outro, e sempre é possível auxiliar. Auxiliar um familiar não é você viver grudado a ele, estar o tempo todo com ele, mas não auxiliar ele naquilo que o espírito dele necessita. Não é ir em todas as festas sociais da família, tratar de forma social, como a sociedade exige que a gente seja, dizer eu te amo e muito mais, mas de fato esse sentimento não existir e nem sequer observar quando o outro necessita de ajuda, de auxílio. Pode ser que em algum aspecto ele seja mais evoluído que eu, então eu necessito aprender com ele. E pode ser que em algum aspecto eu tenha uma evolução que eu possa auxiliá-los. Todos nós necessitamos uns dos outros. E aqui ele coloca que trazem consigo inibições e particularidades de outras vidas que não podemos eliminar de pronto. Muitas vezes a gente acha que porque o nosso filho é do nosso sangue, ele, como se a carga genética que eles carreguem fosse uma carga genética de afinidade, uma carga genética que nos coloque parecidos a eles. Mas muitas vezes a gente pode ver que um filho, ele é completamente diferente de nós. Completamente diferente. Tem uma visão de mundo diferente. Ele é um espírito que, por afinidade, pertence a uma outra família, mas por consanguinidade, nasceu dentro do nosso lar. Então, ele não nasceu ali ao acaso. Nós temos que desenvolver a tolerância no diferente. Não é porque alguém não concorda comigo que eu tenho que enfiar a goela abaixo para que ele seja aquilo que eu gostaria que ele fosse. Porque ele não será. E não será a imposição que fará com que ele se afine a nós. Nada se modifica por imposição. Porque muitas vezes, aqui ele já coloca, ele não está ligado a nós, ele está ligado a outros grupos. Traz uma tendência, já que o liga a outros grupos. Às vezes nasceu por nós, mas o desenvolvimento dele vai ser com seus laços de afinidade, que nós muitas vezes não conseguimos quebrar na nossa educação, na nossa influência, porque por mais que a gente influencie na adolescência, ele começa a sobressaltar aquilo que traz na sua essência espiritual, a quem ele é. E pode ser que do que nós ensinamos não sobre muita coisa, e ele busque os seus afins, aqueles irmãos que parecem com eles. Isso é comum de acontecer. E aí ele fala, estimaríamos que nos dessem compreensão e carinho, mas pertencem imantados a outras pessoas e situações com as quais assumiram inadiáveis compromissos. Pode ser que esse laço de afinidade sentimental, esse laço de amor, de carinho, de respeito, de consideração, de admiração, eles não venham a desenvolver por nós. Eles estão imantados, como ele aqui diz, a outras pessoas, as outras situações, estão ligados a outros níveis evolutivos e não vão trazer por nós esse reconhecimento
do nosso empenho, da nossa dedicação para com eles. Pelo contrário, às vezes, quanto mais auxílio você dá, mais dedicação, mais empenho você transmite, parece que você está ferindo, assim que às vezes eles se sentem, como se você estivesse invadindo um espaço. E muitas vezes nós estamos mesmo, porque não é porque pertencem à nossa família aqui na Terra, a nossa família sanguínea é a nossa família espiritual. Estão conosco, mas temporariamente não pertencem aos nossos laços de conceitos, de ver a vida, de objetivos. Estão em outros níveis evolutivos. De outras vezes, respiram noutros climas evolutivos. Não nos aflijamos, porém, aqui ele coloca que nós não devemos nos afligir quando a gente se sente, às vezes, o patinho feio dentro da família, que é aquele que é o diferente de todos, que não se encaixa em nenhum grupo, que não pertence àquele grupo. Pode ser que muitas vezes, como foi falado na Reforma Íntima no sábado passado, eu aconselho todos a assistirem, foi falado que muitas vezes a gente pede para vir no mundo e que não tem próximo a nós nenhum espírito afim, para nós vermos como realmente somos sem esses nossos irmãos. Se nós realmente vamos desenvolvermos sem a influência deles, quem nós somos longe da nossa família. E muitas vezes, dentro da nossa família, do nosso laço sanguíneo, nós somos os únicos que pensam de uma determinada forma. Pode ser que dentro da nossa família existem níveis evolutivos diferentes. Então, por conseguinte, níveis de percepção da realidade, níveis de visão de verdade, níveis de conceito espiritual diferente, níveis de objetivo de vida diferente, níveis de importância religiosa diferente, de como ver a vida, de como viver a vida. Alguns ainda estão iludidos pela matéria. Então, pode ser que dentro de uma mesma família exista um universo à parte. Mas, se nós conseguirmos conviver com os nossos familiares, que representam uma parcela da sociedade, da humanidade, nós conseguiremos conviver com um grande percentual da humanidade. Quanto mais a gente se desenvolve e se relaciona bem com pessoas mais diferentes a nós, tendo tolerância, respeito, paciência, amor, compreensão, mas nós conseguiremos nos relacionar com muitas pessoas. Os nossos familiares representam milhares de pessoas da sociedade. E se a gente não consegue se desenvolver bem, se relacionar bem com um item dos nossos familiares, pode ser que às vezes a gente fuja desse familiar, fuja dessa convivência, dessa tolerância, de desenvolver essas virtudes por esse familiar. Mas a gente vai encontrar com perfis psicológicos, perfis comportamentais desse familiar no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente religioso, não fugindo, portanto, de pessoas semelhantes. Mas se nós nos desenvolvermos, porque a nossa família também é o nosso laboratório, nosso planeta Terra, a nossa escola, a nossa família é o nosso laboratório, onde a gente está ali para nos desenvolver com os nossos familiares. Eles são para nós uma grande oportunidade. E se nós nos relacionarmos bem, tendo uma tolerância, respeito, amor por eles, que são diferentes a nós, que não são afins, portanto, em nada se parecerão,
nós conseguiremos nos relacionar melhor fora do nosso ambiente familiar com os nossos irmãos, tendo uma visão, tolerância, respeito, amor por mais pessoas fora nós. Então, para que nós não aflijamos, se para nós é desafiador sermos únicos dentro da nossa família, que pense sobre uma determinada coisa que é o diferente da família. Porque pode ser que naquela família ali eu não tenha nenhum espírito afim. Então será diferente sim, porque não é a minha família espiritual, é a minha família consanguínea, é o meu laboratório de oportunidades. E ele coloca: a cada criatura pertence a claridade ou a sombra, a alegria ou a tristeza do degrau em que se colocou. Então, a cada ser humano pertence a sua alegria, a sua claridade, a sua ignorância, a sua inteligência, a sua tristeza. Cada pessoa é responsável por si mesma. Cada um é responsável pela sua evolução. Nós auxiliamos a todos, como ele colocou aqui, devemos auxiliar a todos, mas cada um vai desenvolver, vai querer aquilo que acha conveniente. Por mais que eu queira auxiliar, por exemplo, um filho no seu desenvolvimento espiritual, pode ser que ele não me aceite como mestre, não me aceite como professor naquele laboratório de auxílio. E ele será responsável por ele mesmo, e que eu não devo me afligir e nem cobrar dele nada, nem sequer uma retribuição, porque eu estou ganhando a oportunidade de auxiliar. É isso que para mim é importante, a oportunidade de ser útil. O que o outro vai fazer com essa oportunidade é de responsabilidade do outro, não é minha. Amemos sem o egoísmo da posse, e sem qualquer propósito de recompensa, convencidos de que Deus fará o resto. Então, que a gente deve auxiliar, amar, desenvolver esses nossos sentimentos, independentemente de qualquer coisa, de esperar uma recompensa, uma retribuição, nem que seja uma obrigada, um sentimento de gratidão, de respeito, porque o que compete a nós é cumprir o papel que Deus nos confiou. Se o outro vai cumprir ou não, vai aceitar ou não o nosso auxílio, vai aceitar ou não aquilo que nós temos de contribuição para com ele, não nos compete. Não devemos esperar nem sequer um sentimento de retribuição. Muito dura essa lição nesse sentido, mas também nos faz ter a clareza de que não somos salvadores de ninguém, cada um salva a si mesmo. Não temos que mudar a ninguém para que as pessoas sejam como nós gostaríamos que elas fossem. Cada um é o que é e cada um sabe o que necessita. O que compete a nós é auxiliar a todos indistintamente, com esse espírito maternal, com esse espírito paternal de todos são nossos filhos, são nossas oportunidades de amar. Mas não esperemos que eles retribuam com gratidão ou com amor. É a nossa oportunidade de amá-los, sem egoísmo e sem esperar recompensa. Porque o importante é eu desenvolver esse sentimento em mim.
Se o outro me ama, isso não é importante para mim. O importante para mim, para a minha evolução, para eu me aproximar de Deus é se eu amo. Isso é importante. Se eu sou amado, isso não é importante, porque Deus já me ama e isso deve me bastar. Então vamos finalizar com a nossa oração após essa reflexão. Querido Mestre, agradecemos, Senhor, pela oportunidade desse Evangelho em nosso lar, pela oportunidade de, em família, reunirmos para estudar o Seu Evangelho, para colocá-lo em prática nesses instantes, o nosso propósito de ser família e de aprendermos e auxiliarmos uns aos outros. Agradecemos a presença dos benfeitores, amigos, que vão até os lares dos nossos irmãos que nos ouvem, fazendo ali a limpeza psíquica naqueles lares, fluidificando as suas águas, os seus alimentos, auxiliando a todos os reinos que lá residem e também a todos os nossos irmãos no mundo espiritual, para que sejam amparados, socorridos e auxiliados. E também, nesse instante, pedimos, agora que o nosso lar já se encontra iluminado, amparado e socorrido, pedimos, Senhor, pelos lares dos nossos irmãos que se encontram desamparados, desesperançados, que se encontram distantes e longe de Ti, nos locais de conflitos, no mundo espiritual, que as nossas energias de gratidão, de amor, de respeito e generosidade possam ir até eles, que os nossos benfeitores possam recolher essas energias que emanamos e que utilizem delas no socorro aos nossos irmãos, que delas também necessitam. Agradecemos imensamente a oportunidade do Evangelho em nosso lar e a oportunidade de juntos auxiliarmos uns aos outros. Que assim seja. Desejo uma excelente fim de noite a todos, uma excelente e maravilhosa semana, que possam aproveitá-la para auxiliar uns aos outros e desenvolver os sentimentos nobres. Um grande abraço a todos e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!